A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje a gente vai estar falando do livro de Ruth. Uma história muito bonita, né? De uma moabita, né? Que deixou largar todo o seu povo para trás, né? E seguir a Deus, reconheceu Deus como seu único Salvador. E a gente vai estar só lendo 2 versículos do capítulo 1, que são os 2 versículos-chave desse texto, desse livro relativamente pequeno de 4 capítulos. E a palavra de Deus diz assim: E Ruth disse: Não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim, ó Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Amém? Aqui no caso, esse livro, o livro de Ruth, se passa no período de Juízes. Esse livro vem logo depois do livro de Juízes, né? Dando continuidade. E nós sabemos que o livro de Juízes, o livro de Ruth, ele se passa nesse período, né? E o período que o Israel foi governado pelos juízes, onde foi um período em que não houve reis em Israel. Então o povo era governado pelos juízes, e nisso esse período ficou muito confuso, né? Como diz o ditado popular, foi a moda, vai-se embora. Cada um fazia o que achava melhor aos seus olhos, né? Houve um período de idolatria no povo de Israel, um período onde houve paganismo no meio. Foi um período onde o povo se afastou praticamente totalmente quase da presença do Senhor. E aqui vai passar uma família de Belém, né? Conhecida como a terra do pão. Elimeleque e Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Por causa de todo esse acontecimento que houve em Israel, desse distanciamento do Senhor, o povo foi castigado. Houve um período de muita fome, de muita tragédia, né, no povo de Israel. E a família de Elimeleque e Noemi, para tentar fugir, né, de toda essa situação da fome, de tudo que estava acontecendo ali naquele período, decidiram se refugiar no seu povo vizinho, o povo de Moab, os moabitas. E sabemos que a terra de Moab, os moabitas, era um povo de costume pagão, de muita idolatria, totalmente adverso aos costumes de Israel, da terra prometida, né? É o que acontece muito hoje em dia, que a gente vê, né? A pessoa tenta fugir de certas situações, estando na presença de Deus. Ela sai da presença de Deus porque ela acha que o mundo lá fora vai ser mais fácil, mas aí ela se engana. Aí que mora o perigo. Você talvez está em dificuldades na presença do Senhor, mas isso é uma prova, né? Como já foi dito por mim aqui já, né? Isso é Deus te provando para ver sua fidelidade com Ele. Você saindo, você fugindo da presença do Senhor, indo para o mundo, lá as coisas podem ser muito piores. É como a gente vai ver aqui. Então, nessa tentativa de fuga de Elimeleque e Noemi, com seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles vão para a terra de Moab, né? Terra dos moabitas. E lá Elimeleque vem a falecer, deixando Noemi com seus 2 filhos, né? E nesse período, Malom e Quilion se casaram com 2 moabitas, que foi Ruth e Orfa. E lá ficaram cerca de 10 anos, aonde que veio a falecer, né, também. Malom e Quilion vieram a falecer, deixando Ruth com suas 2 noras, a Orfa e Ruth, que é a protagonista do livro aqui que estamos falando. Nesse período, Noemi fica sabendo que Deus visitou Belém, a terra do pão, né, a terra prometida, dando alimento ao povo de Belém, né, os efrateus, o povo de Efrateus. E ela decide voltar. Creio eu que no pensamento dela de ser viúva, com 2 noras, né, não tendo mais filhos também,
seria muito difícil para ela voltar para o seu povo com 2 moças estrangeiras junto com ela. Seria muito difícil dela conseguir romper, né, como dizem, né, conseguir romper essa nova caminhada na vida dela, né. Então ela faz um momento ali entre as 3, ela faz um apelo às 3 e pede que elas voltem para os seus pais, volte para a casa dos seus pais, né, para dar continuidade à sua vida, né, que se case, que tenha filhos junto ao seu povo. Porém, Ruth e Orfa, no momento ali de companheirismo, de amizade ali, abraçam Noemi, choram e decidem não deixá-la, né? Mas Noemi insiste e pede para que elas voltem para o seu povo, pois ela não teria mais o que oferecer. Ela já era de idade, não tinha mais filhos, e mesmo que tivesse, né, como a palavra fala, as duas não teria como esperar, né, até que essas crianças crescessem e ficassem adultas para elas se casarem novamente. Então ela pede para que ela novamente, né, pede para que elas continuem a sua caminhada entre o seu povo. Nesse momento, Orfa, não por acaso o nome Orfa em hebraico significa nuca, pescoço, aquela pessoa que te vira as costas, né? Ela então decide voltar ao seu povo, para o seu povo, e deixa Noemi. Ela simplesmente vira as costas, deixa Noemi e volta. Também ela nunca mais ouviu falar dela, não tem mais passagem nenhuma que fala dela até esse momento. Ela simplesmente deixou de existir, né? Porém, Ruth, coincidentemente, o nome Ruth em hebraico significa amizade. Ela bate o pé, né, como diz, e fala e decide seguir Noemi, que foi aqui a resposta que eu li aqui no versículo que eu li. Ela decide seguir Noemi de volta para o seu povo. Não só ela, nesse momento de toda essa declaração dela, o mais importante foi a parte onde que ela disse: eu me alojarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela reconheceu o Deus de Noemi como seu único Deus e Salvador. Ela, vindo de um povo pagão, um povo idólatra, onde que tinha vários deuses, ela reconheceu somente o Senhor Deus como o Salvador dela. O Deus de Noemi se tornou o Deus dela, e ela então decidiu seguir Noemi de volta para a terra dela. E Noemi vendo, né, no caso que ela não conseguiria fazer, né, a cabeça, digamos assim, a cabeça de Noemi, ela decide deixar então Ruth segui-la, e as duas voltaram para o seu povo em Belém. E é onde que Noemi diz, né, que em Belém haveria um remidor, um parente próximo do esposo dela, de Elimeleque, que as redimiria, né? Poderia comprar suas terras, né, e lhe darem uma estabilidade, né, que é o costume daquela época, né, o povo de Israel seria isso. Quando uma pessoa não teria mais alguém por elas na sua família, um parente próximo deveria por direito comprar suas terras e seria o seu redimidor, né? Seria seu remidor. E Noemi então, nesse pensamento, voltaram. Porém, ao chegar em Belém, o povo reconheceu Noemi e foi, né, alguns foram até ela falar. Porém, ali ela decide mudar o seu nome. Ela deixa de se chamar Noemi e passa a se chamar Mara. E ali ela diz para que o nome dela, a partir daquele momento, seria Mara, porque Deus, né, tratou ela com devera amargura, né, por toda a consequência, por toda a decisão dela de deixar o povo de Israel, né, deixar o povo, a terra prometida, a presença do Senhor, e ir para um povo de costumes pagãos, né, um povo aonde totalmente fora do contexto do povo cristão, né. Então ela acreditava que Deus tratou ela com muita amargura, né, que foi um castigo. Tudo que aconteceu com ela foi castigo de Deus por ela ter se afastado da presença, né? Então ela decide mudar o seu nome para Mara.
Porém, elas chegando em Belém, né, se estabelecendo ali, né, Ruth decide então ir trabalhar, né, para sustentar ela e a sua sogra Noemi, né, em prova de sua amizade e sua lealdade a Noemi. O Noemi ia ser de mais de idade, então ela teria que manter a casa, bancar a casa, e ela vai colher nos campos de Belém, né? Ela vai colher, e nesse caminho que ela está ali, ela está colhendo entre os ceifeiros, no caso, né, os plantadores ali, no caso, ela ia depois deles, né, colhendo aquilo que ficava, aquela sobra que ficava para trás, então ali ela recolhia para ela, né? E nesse caminho, né, já logicamente, né, Deus trabalhando, ela vai colhendo, ela acaba se deparando dentro de uma plantação de Boaz, que era o parente próximo de Elimeleque, que Noemi havia falado. E ela ali colhendo, acaba conhecendo Boaz, né? Ele acaba se conhecendo, e numa reviravolta muito grande, né? Ela conhece ele, a trata super bem, ele descobre, né, que ela é a parente de Noemi, que ela é a nora de Noemi, e ele se compadece dela, né, pela sua decisão, ela sendo estrangeira, ter deixado tudo para trás e sendo fiel a Noemi. Então ali ele tem um momento de muita compaixão dela, né? Ele permite que ela come junto com seus ceifeiros, ela permite que ela beba água dos cantis dos seus ceifadores, que ela não precisa se deslocar para ir do outro lado, né, colher, pegar água, né? Ela pode tomar junto com eles ali. E ele dá ordem aos seus ceifeiros que não a toquem, que não era para tocá-la, e deixar ela ficar junto com suas criadas. Então ela teria uma proteção ali, né? Ela estaria protegida. E para que de propósito eles deixassem cair grãos, coisas na lavoura, para ela poder estar colhendo mais do que ela colheria, né? Era uma forma dele tentar ajudá-la cada vez mais, no caso ali, mas tipo, ele indiscretamente, né, não demonstrando que ele estaria ajudando, né? E Ruth, né, trabalha então o dia todo e volta para casa com Noemi, com a quantidade considerável, né, de grãos colhidos. E aí Noemi, no caso,